Iniciando a nossa escola bíblica dominical neste domingo, a nossa oração é que o Espírito Santo possa nos iluminar, nos instruir, nos inspirar, que as sagradas letras que estão nas Escrituras possam vir para os nossos corações. Então nós oramos pela ministração da palavra e por todos os ouvintes nesta manhã, nessa belíssima escola dominical, falando sobre a oração de gratidão pelo conhecimento. Quando adquirimos o conhecimento, o nosso coração se alegra, então nós ficamos gratos por ter ampliado o nosso conhecimento. Essa escola dominical de hoje, lição número 3, é muito importante, que nós vamos ficando gratos à medida que vamos conhecendo mais a Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, mais sabemos de grandes e valiosas bênçãos que Ele tem para nos dar. Então, lição número 3, a oração de gratidão pelo conhecimento. Então, a oração de gratidão. Muitas vezes nós falamos em oração e já pensamos logo na petição, queremos algo de Deus, mas Deus quer que nós também tenhamos corações gratos, agradecidos, a ponto de fazermos orações de gratidão. E nós vamos ver nesta lição que Jesus fazia orações de gratidão, o apóstolo Paulo fazia orações de gratidão, e se nós atentarmos um pouquinho para o que Deus tem feito em nosso favor, nós temos muitos motivos para fazer orações de gratidão. Então o nosso texto de ouro, nosso texto áureo está em Efésios 6:18, muito bonito, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Então, oração em todo o tempo, por isso a Bíblia diz, orai sem cessar, com toda oração e súplica, colocando tudo diante de Deus, no Espírito. A palavra do Senhor diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Um grande intercessor nosso é o Espírito Santo. Agora, além de orar, devemos estar sempre vigilante, atento, nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Por quem nós devemos orar? Por todos os santos, por todas as pessoas. Isso nós vamos ver durante esta escola dominical. Nessa lição, então, estamos falando sobre a oração. Olha os tipos de oração que existem. Oração de confissão. Se nós olharmos as orações de várias pessoas, de profetas, conforme o Daniel, por exemplo, as orações, ela existe. Confissão, chegamos perto de Deus confessando e entendendo a grandeza e a santidade de Deus, a pequenez e a fraqueza humana. Nós chegamos diante de Deus com confissão. Depois que fizermos a confissão, nós chegamos perante Deus com adoração. Adorar primeiramente a Deus, vamos adorar ao Senhor. Em terceiro lugar, vamos agradecer por aquilo que Ele já fez por nós, vamos ser gratos, vamos fazer a oração de gratidão, que é a lição deste domingo. Uma vez que fizemos a confissão, adoramos ao Senhor e agradecemos por tudo que Ele fez, aí sim nós vamos interceder por alguém, por outras pessoas, conforme acabamos de ler, por todos os homens. E depois de fazer tudo isso na oração, aí sim nós vamos fazer a nossa petição. E muitas vezes nós começamos a orar por aqui, pela petição. Mas o Senhor nos ensina a chegarmos perto dEle com confissão, chegarmos perto dEle com adoração, reconhecendo quem Ele é e o que Ele faz, agradecer pelo que Ele tem feito, é a oração da gratidão, fazer intercessão por outras pessoas e, por fim, fazer a nossa petição. Uma oração como esta agrada o coração de Deus e a resposta certamente vem. A nossa verdade aplicada deste domingo é:
pela oração, nós comunicamos com Deus. Deus tem muitas formas de comunicar conosco, através da palavra, através das pregações, através dos hinos, através da natureza, e nós temos uma maneira de comunicar com Deus, através da oração. A oração é um grande privilégio que Deus deu ao ser humano. Então, pela oração, nós comunicamos com Deus, cultivamos o necessário. A expressão cultivamos dá a ideia de sequência, está sempre plantando, semeando e colhendo, cultivando o necessário, contato com o nosso Senhor, para a nossa constante edificação. Quem é edificado na oração somos nós. Quem precisa da oração somos nós. E essa comunicação com Deus gera uma edificação, gera um crescimento espiritual, gera uma aproximação maior do Senhor. Então, oração é gratidão. Antes de pensarmos que a oração é petição, oração é gratidão, é amor, é fé, é ação. Então precisamos de estar alinhado nesse sentido. A oração de gratidão, amor, fé e ação. Oramos, aprendemos o que fazer e colocamos em ação o que aprendemos. Então o nosso texto de referência está em Efésios capítulo 1, que é a epístola, a carta que nós estudando neste domingo. Então a carta aos Efésios é chamada de a rainha das cartas, porque ela trata do assunto mais importante do ser humano, que é a salvação, que é o relacionamento com Deus. A maior bênção que Deus deu ao ser humano é a salvação, e a carta aos Efésios fala o tempo todo sobre a salvação. Por isso a carta aos Efésios é chamada de carta, a rainha das cartas. Olha o que Paulo diz: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Paulo estava preso e ele ouviu notícias que lá na igreja de Éfeso tinha um povo de fé. Isso para ele chamou muita atenção dele. E o vosso amor ou vossa caridade para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo aqui está fazendo uma oração de gratidão por saber que a igreja que ele fundou lá em Éfeso era uma igreja que tinha fé e tinha amor para com o próximo. Então aqui não é uma oração de petição, e sim de gratidão pelo crescimento da igreja. Olha, para que ele fazia essa oração? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, de revelação, tendo iluminado os vossos olhos no vosso entendimento. Então tinha 3 motivos pelo qual ele orava: para que ele tivesse o espírito de sabedoria, de revelação, e fosse iluminado os vossos olhos do entendimento. Para que isso? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Esse texto vai ser conversado várias vezes agora no decorrer da aula. Então, a iluminação espiritual do crente, era isso que Paulo dava graças a Deus. Além deles terem fé, além deles terem amor, ele queria que os efésios tivessem um conhecimento, uma iluminação do Espírito Santo bem maior. A introdução da nossa aula diz o seguinte: embora tenhamos recebido de Deus a salvação pela graça, temos a obrigação de orar em todo o tempo. Deus nos deu a salvação pela graça, por um favor imerecido, mas nós precisamos de manter uma vida de oração. Quando? Em todo o tempo. Mais uma vez, para quê? Para que sejamos fortalecidos na fé e prossigamos vencendo as tentações e desfrutando as bênçãos da salvação. Que riqueza Paulo fala aqui para nós: para que sejamos fortalecidos na fé, vencemos as tentações e desfrutamos as bênçãos da salvação. Quanto mais conhecemos a Deus, mais temos vitória nessas 3 áreas. Por isso que ele escreveu: orai sem cessar, sempre em comunhão com Deus. Então,
Então, pessoas em transformação, é isso que a igreja é isso que nós somos, pessoas em transformação, a cada dia crescendo na presença de Deus. E por estarmos em transformação, é bom lembrar que já estamos livres da penalidade do pecado, já fomos salvos pela graça. Agora, estamos sendo libertos do poder do pecado, o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós estamos sendo, isso aqui é um gerúndio, estamos sendo transformados e sendo libertos do poder do pecado. E quando chegarmos lá na glória, seremos livres da presença do pecado. Então, no tópico 1, nós vamos estudar fatores que nos motivam a orar. O que nos leva a orar? Será que é só pedir? Não, nós vamos ver que tem muitos fatores que nos levam a orar. Por intermédio de Jesus Cristo, Deus está formando um povo para si. Interessante lembrar que aqui está no gerúndio. Deus está formando, nós estamos em formação. Cada dia um aprendizado, um crescimento, cada dia um conhecimento de uma bênção, de uma atuação de Deus maior nas nossas vidas. Nós estamos em formação. Formando o quê? Um povo para Deus. Olha o que diz Lucas lá em Atos 15. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Aqui Pedro está explicando para os cristãos judeus que o Espírito Santo também foi derramado sobre os gentios, os não judeus, e Deus ajuntou o povo judeu e os não judeus e formou um povo para si. Quem é este povo? O povo que crê no nome precioso de Jesus e que tem recebido o Espírito Santo. Então Deus está formando um povo, estamos num processo de formação. Olha que Paulo escreveu aos Efésios: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Deus derrubou a parede de separação, somos um povo que estamos sendo formados. Assim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Somos um povo em formação para Deus. Então, tópico 1.1, a oração vinda de um coração alegre. Deus contempla o nosso coração na hora da oração. A fé e o amor que havia na vida dos santos em Éfeso foram o combustível para que Paulo intercedesse por eles, para que fosse ainda além. Paulo viu, eles têm fé e têm amor, mas eu vou orar para eles conhecer mais a Deus. Olha o que ele escreveu: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O espírito de sabedoria e de revelação que nós vamos ver logo a seguir. Então, fé e gratidão, algo que agrada muito o coração de Deus. Fé e gratidão. Sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus gosta muito que nós tenhamos um coração grato. Sendo Cristo o objetivo da nossa fé, o santo se torna objetivo do seu amor. Que pensamento lindo, irmãos. Sendo Cristo o objetivo da nossa fé, os santos, nós somos o objetivo do amor de Deus. Há um relacionamento entre a nossa fé e o amor de Deus. Paulo tinha sensibilidade para separar as coisas espirituais das carnais. Ele tinha sensibilidade e viu nos santos lá de Éfeso inspiração para orar. Ele sentiu vontade de orar mais ainda pelos efésios. Então, oração de agradecimento. Às vezes nós ficamos procurando motivo para agradecer. É só olhar para o Calvário que nós encontramos muitos motivos para agradecer. Quando nos ocupamos com o que a graça de Deus opera na vida dos santos,
temos sempre muito motivo para dar graças. Quando voltamos a nossa mente para aquilo que Deus tem feito por nós, nós temos motivo para dar graças a Deus. A oração feita aqui vai além da devoção ou compromisso. Ela exprime a alegria de um coração agradecido por ver um povo de bem com Deus. Então a oração aqui é mais do que uma formalidade, de um compromisso, de uma obrigação. É uma oração que sai do coração, cheio de alegria, de um povo que está em paz com Deus. Então, oração de gratidão. Deus está falando conosco, oração de gratidão. Paulo não somente fundou a igreja de Éfeso, mas acompanhava de perto. Paulo se alegrou com o desenvolvimento e o progresso da igreja. Ele olhou para a igreja e viu o crescimento da igreja. Essa foi a motivação que levou Paulo a orar, para que eles alcançassem altos níveis de vida espiritual. Ele viu neles um interesse, uma base, uma fé, um amor, e começou a orar para que eles aprendessem mais ainda. Então, oração de gratidão. Agradeça para receber as bênçãos de Deus. Agradeça para receber todas. Seja agradecidos. Nós estudamos lá no início. Primeiro eu agradeço o que eu recebo. Deus vê o nosso coração agradecido e derrama mais bênçãos sobre as nossas vidas. Então agora 1.2, a fé exercida pelos santos. A fé exercida, a fé na prática. Vamos ver agora a igreja de Éfeso. Coloquei o mapa do Oriente só para nós termos uma visão da igreja de Éfeso. Paulo saiu de Antioquia da Síria, passou na cidade dele, ele foi missionário na própria cidade dele. Muito interessante isso. Ele foi missionário na própria cidade dele. Passou por vários lugares, Antioquia da Pisídia, aqui em Troade, ele queria ir para a Ásia, mas o varão da Macedônia os chamou para que viesse para esta região. Aqui fundou a igreja de Filipos, a primeira igreja da Europa, lá na casa de Lídia. Passou pela Bereia. Os bereanos, eles eram muito estudiosos. Se os bereanos estivessem aqui hoje, eles eram grandes frequentadores da escola bíblica dominical, porque eles examinavam tudo para ver que aquilo que o pregador estava pregando era verdade. Os bereanos eram muito atenciosos com a palavra de Deus. Veio a Tessalônica, Corintos, lá em Atenas ele pregou junto com os filósofos e provou que Jesus é a palavra viva, é a verdade. E chegando em Éfeso, ele fundou a igreja de Éfeso. Tá? E lá em Éfeso, dali ele veio para Jerusalém para explicar que o Espírito Santo estava salvando pessoas não judias e a igreja estava crescendo de uma maneira extraordinária e linda. Em Éfeso ele ficou um bom tempo. Teve dificuldade de pregar na sinagoga, mas pregou na escola de um certo tirano, anunciou a palavra do Senhor e que fundou ali uma grande igreja. E ele deixou ali o casal Áquila e Priscila dirigindo a igreja. Depois enviou Timóteo, Apolo e outros mais. Só para a gente ter uma ideia, estamos estudando sobre a igreja de Éfeso. Então, a igreja estava numa área estratégica, nós vimos no mapa, bem ali perto do mar, no porto. Éfeso era uma cidade portuária que atraía pessoas de várias culturas, gente de vários lugares estava ali. Na cidade havia uma grande estátua de Ártemis no grande templo. A vida religiosa e comercial de Éfeso girava em torno da adoração àquela divindade pagã. Então a igreja entrou em Éfeso num lugar onde havia muita idolatria, mas ela cresceu e os crentes cresceram na fé e no amor. E Paulo orou para que eles crescessem mais ainda. Nós estamos em formação, um povo em formação, estamos crescendo. Então Éfeso, só para a gente ver algumas ruínas de Éfeso. Isso ainda é Éfeso, então aí estamos vendo a foto temos uma visão maior de Éfeso, como era grande. Pelas ruínas entendemos que era uma grande cidade. Mesmo em meio a essa pressão idólatra, os crentes de Éfeso se mantinham inabaláveis e fiéis ao Evangelho. Inabaláveis e fiéis ao Evangelho que haviam recebido. Olha o que Paulo escreveu. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor ou caridade para com todos os santos,
fé em Deus e amor ao próximo. Isso tinha na igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso, grande cidade portuária, e a igreja cresceu ali muito. Paulo estava na prisão e havia chegado aos seus ouvidos um relato de fé e amor para com todo o povo consagrado a Deus. Ele estava preso e escrevendo esta carta. Essas duas virtudes caracterizam a igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira? A igreja que tem a fidelidade a Cristo e amor ao próximo. A fidelidade a Cristo e amor ao próximo. Isso tinha na igreja de Éfeso. Olha o que Jesus disse. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus ensinou, Paulo pregou e a igreja de Éfeso praticava. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo. Ordem de Jesus Cristo. 1.3. O testemunho dos santos. Eles tinham fé, tinham amor, mas dava bom testemunho, amando ao seu semelhante e ajudando um ao outro. Então, a igreja de Éfeso destacou-se por sua fé e seu amor. Paulo elogia a igreja e ainda ora e dá graças a Deus por ela. O amor não era para essas pessoas simplesmente um lema ou um rótulo. Não, os cristãos daquela igreja expressaram um amor verdadeiro com base em sua fé no Senhor Jesus. Fé em Jesus e um amor verdadeiro para com o próximo. A igreja de Éfeso era assim. Olha o que Paulo escreveu: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos. A palavra santos aqui dá a ideia de separado, a pessoa separada do mundo. Os cristãos são separados do mundo, mas eles amavam um ao outro e se ajudavam mutuamente no nome de Jesus. Então, Efésios, lá no final da carta, Paulo vai escrever: paz seja com todos os irmãos, e o amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. E ele vai terminar a sua carta falando sobre a paz entre os irmãos. E nós estamos estudando, principalmente nessa semana, e pregando, e meditando, e cantando, e refletindo sobre a paz. Existe uma forma de lealdade a Cristo que não leva ao amor a nossos semelhantes, mas o cumprimento religioso de certos hábitos e ritos que quase sempre isolam cristãos dos demais. Seria uma lealdade a Cristo, um amor superficial, simplesmente religioso, uma religiosidade vazia. Mas Paulo está falando de algo concreto, do coração, da alma. Um verdadeiro cristão deve amar a Cristo e amar aos seus semelhantes. Olha o que João escreveu na sua primeira carta: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por mais ortodoxa, por mais conservadora que seja uma igreja, por mais pura que seja a sua teologia e por mais nobre que seja a sua liturgia, o seu ritual, ela não é uma igreja verdadeira no sentido real do termo. Por quê? A igreja verdadeira é caracterizada pelo seu amor por seus semelhantes. Jesus disse: vós sereis meus discípulos se amardes uns aos outros. A característica de uma igreja verdadeira é o amor pelos seus semelhantes. Então, o amor ao próximo. Jesus falou muito e fez parábolas sobre o amor ao próximo. A verdadeira igreja é caracterizada por duplo amor.
amor a Cristo e amor ao próximo. A verdadeira igreja desenvolve o amor a Cristo e o amor ao próximo. Olha o que Jesus disse. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estamos sendo repetitivos para que nós lembremos o que é uma verdadeira igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Então, no tópico 2 nós vamos estudar a disciplina da oração, como coordenar a nossa oração. A oração precisa de uma disciplina, precisamos ser disciplinados com respeito à oração. Para vencer no mundo, precisamos de orientação divina, precisamos da revelação do alto, a cada passo da caminhada. A oração é o meio pelo qual o Senhor e nós nos interagimos. A oração, para que recebamos essas coordenadas. Precisamos da orientação divina. Para Deus nos dar as coordenadas, a orientação divina, precisamos da oração. Quando nós falamos com Deus e Deus fala conosco, nos dando as coordenadas para uma vida vitoriosa neste mundo. Então, olha que interessante o pensamento. Devemos orar sempre, não até Deus nos ouvir, mas até que possamos ouvir a Deus. A nossa oração, então, ela deve ser completa. Eu vou orar até Deus me ouvir. Agora eu vou aguardar, manter em oração para que Deus me ouça e fale comigo e me oriente. A oração é a nossa respiração diária. Já levantamos de manhã, já agradecendo, já louvamos ao Senhor, passamos o dia todo pensando no Senhor, mesmo nas nossas atividades. A oração é a respiração diária. Para exercê-la e sobrevivermos, devemos ser responsáveis, devemos saber que a oração é importante. Olha o que diz lá em Romanos 12, Paulo escrevendo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 3 frases fortes para nós. Alegrai-vos na esperança. A esperança nos faz alegre. E na hora da tribulação, sejamos pacientes. E vamos fazer como? Perseverar em oração. Então, orar antes de fazer algo é dependência de Deus, pedir a direção de Deus. Orar antes é dependência. Orar depois de fazer algo é gratidão, agradecer porque realizou. Agora, orar sempre é comunhão com Deus. É aí, aqui que Deus está nos convidando, para ter comunhão, falando com Ele continuamente, para que Ele fale conosco continuamente. Assim vencemos as batalhas da vida, a caminhada nossa tem bem sucesso na presença do Senhor. Agora vamos para o tópico 2.1, a intercessão. Agora vamos ver uma oração que nós não fazemos em favor de nós mesmos, mas oramos por outras pessoas. A Pedro, escrevendo uma das suas cartas, diz que nós somos sacerdócio real. Nós temos liberdade de pedir a Deus por nós e por outras pessoas. Somos intercessores. Pode ver que nós cristãos constantemente somos chamados e muitas pessoas chegam até nós pedindo oração, porque eles sabem que Deus nos ouve. Nós temos o direito e o dever de fazer a oração intercessória. Então, o que é uma intercessão? Intercessão, definindo, é assim: a ação de interceder, de pedir ou de solicitar algo para outra pessoa. Intercessão é sempre por outra pessoa. Pedido ou oração feita em favor de uma outra pessoa. Isto é a intercessão. Tem pessoas que desenvolvem até o ministério da intercessão, sempre intercedendo, e algo maravilhoso vai acontecendo por pessoas que estão perto e longe de nós, intercedendo por diversas causas, e Deus vai fazendo coisas maravilhosas através da intercessão. Então, na maioria dos casos, as circunstâncias que nos levam a orar são as dificuldades, doenças, problemas conjugais ou crises. É triste que a nossa oração tenha que ser motivada por causas tão negativas. Deus não gostaria que nós orássemos só na hora dos problemas. Deus quer uma oração de comunhão, de gratidão.
Aqui temos um caso atípico, no caso da oração de Paulo. Foram as coisas positivas que motivaram a oração de Paulo. Olha o que ele escreveu: pelo que, ouvindo eu também a fé que em vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aqui nós encontramos uma oração de Paulo, não na hora da crise ou coisa difícil. Ele estava orando, agradecido pelo crescimento espiritual da igreja de Éfeso. Então, antes de tudo, olha bem, Paulo escrevendo a Timóteo: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Por quem? Por todos os homens. Lamentavelmente, em muitos casos, a oração a Deus tem sido motivada pelo desejo de ter certas coisas. Já vamos começar a orar, já pensamos no que vamos pedir. E às vezes materialmente, quando vamos pedir coisas espirituais, importante também, mas muitas vezes vamos pedir coisas materiais. E Deus quer que nós entendamos uma dimensão espiritual também. Tem muitas coisas espirituais para pedirmos ao Senhor. Dessa forma, torna-se uma lista de pedidos, só de coisas materiais, em vez de um vínculo de amizade e comunicação com Deus. Isso é que Deus quer conosco, um vínculo de amizade e comunicação com Deus. Esse vínculo de amizade, Deus chamou Abraão de amigo, de amizade, de uma comunicação constante. Isso Deus quer de nós. Então, nós somos transformados pelo Evangelho. Nós, cristãos transformados, pensamos diferentes. Nós não somos reformados, porque a reforma, ela começa de fora para dentro. Mas Deus nos transforma de dentro para fora. A maneira de pensar, a maneira de sentir, e a maneira de agir, e a maneira de falar com Deus. E isso nós desenvolvemos uma comunhão com Deus, quem é transformado pelo Evangelho. Então, interceder é não orar para si, é conversar com Deus em favor de outros. Isso é intercessão. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 15. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Olha aos Colossenses ele escrevendo: perseverai na oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Aqui ele está falando de orações intercessórias. Então, adoração e oração. Primeiro, gratidão, intercedendo pelos outros, e depois, súplicas por nós mesmos. Importantes lições podemos extrair da oração de Paulo pelos Efésios. Podemos aprender gratidão, pedindo sabedoria e revelação, a fim de que possam compreender e discernir as bênçãos que lhes pertencem em Cristo Jesus. Então Paulo já sabia da fé deles e orava para que eles tivessem uma revelação maior de Deus. É isso que nós fazemos continuamente na casa de Deus, procurando conhecer mais a Deus. O profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o que é a intercessão? O intercessor se coloca numa posição de sacerdote entre Deus e o homem para pleitear uma causa por alguém. A mais simples definição de intercessão está na Bíblia, em Tiago 5,16. Orai uns pelos outros, orai uns pelos outros, orai uns pelos outros. Palavras de Jesus para a mulher samaritana. Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem está falando com você, você me pediria. Ou seja, é interessante esta conexão, conhecimento e oração. Ele queria dizer: mulher samaritana, se você conhecesse quem está falando com você, você faria uma oração. Em outras palavras, como se Jesus estivesse dizendo: se você me conhecesse, você oraria. Então, quem conhece a Deus, ora a Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nós oramos ao Senhor. Então, 2.2, gratidão e ações de graça. Gratidão, ser agradecido, e apresentar ações de graça.
A verdadeira oração intercessora não visa somente conhecer a vontade de Deus e vê-la realizada, mas vê-la realizando, quer nos traga benefícios ou não. Então, a verdadeira intercessão, nós vamos orando, cultivando a oração e vamos vendo Deus realizando a obra. Não só o final, mas em todo o processo que Deus está realizando aquela obra pela qual nós estamos intercedendo. Isso é muito importante. Esse tipo de oração procura dar glória a Deus e nunca a nós mesmos. Todo passo que for abençoado alguém até chegar na conclusão da bênção, todo passo será dado glória a Deus. Olha o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Então, em tudo dai graças. O relacionamento entre o cristão e a pessoa de Deus, vamos falar da oração mais uma vez, é um grande motivo para darmos graças. Só de nós termos o relacionamento com Deus, e Jesus fez essa obra no Calvário, de tirar a inimizade entre o ser humano e Deus, só de poder orar já é um grande motivo de dar graças, de você poder orar. Saber que Deus já nos amava mesmo antes de existirmos, já é motivo para ações de graças. Paulo afirma que fomos abençoados com todas as bênçãos, Outra importante razão para sermos agradecidos em todo o tempo. Então, primeira razão, o direito de orar, a liberdade de orar. Segunda razão, temos direito a todas as bênçãos, temos motivo suficiente para orarmos ao Senhor, e Deus quer isso, relacionamento com Deus. Com Deus a oração é a nossa comunicação. Olha o que Jesus ensinou: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, chamando Deus de Pai, numa intimidade, num relacionamento com Deus, e dando primeiramente glória a Deus, santificado seja o teu nome. Aí vem uma série de pedidos, o pão de cada dia, o perdão, mas primeiro uma oração de agradecimento, de adoração ao Senhor, chamando Deus de Pai, num relacionamento mais íntimo. Paulo escrevendo aos Colossenses: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Se prestar atenção, tem muito motivo para sermos agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ação de graça em vosso coração, cantando lá do fundo da alma, pronunciando palavras que procedem do íntimo de um coração agradecido. E quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos trabalhando, mas sabemos que é a graça de Deus que está agindo através de nós. Então, agradeça a Deus não apenas com palavras, mas com gesto de amor e bondade para com o seu semelhante. Quando fazemos algo em favor do semelhante, já estamos dando graças a Deus também. Assim, existem muitos motivos para aproximarmos de Deus, para agradecer. Olha que está escrito em Crônicas: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Já é um motivo, saber que Deus é bom já é um motivo para agradecer. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Sabe quanto que Deus é benigno? Perpetuamente. Isso é um motivo de orar, agradecer a Deus. Olha em Crônicas ainda outro: agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, por saber que Deus está na sua glória, regendo tudo isso, tudo sob o seu controle, inclusive nós sob o controle de Deus. Isso é motivo de dar graça. Então, em todos os momentos, agradeça a Deus, tenha um coração agradecido. E o 2.3, a disciplina na oração. Vamos ser disciplinados na oração, entender que este é uma oportunidade rica que nós temos diante do Senhor. Olha o que a nossa revista diz: se fizermos uma lista de citações bíblicas dos tempos em que Paulo disse que estava orando por alguém,
ficaríamos surpresos em ver a extensa lista de orações que o apóstolo Paulo tinha. Paulo orava por muitas pessoas. Se olhar na Bíblia, nas suas cartas, mas muitas e muitas pessoas, Paulo mantinha um ministério de intercessão, sempre orando pelas igrejas. Se ele estava numa igreja, estava orando pela outra. Se ele estava preso, estava orando pela outra igreja. Ele diz: o cuidado das igrejas, isso me traz preocupação. E ele transformava aquela preocupação em oração, e Deus dava o crescimento para a igreja. Ele mesmo diz: um planta, outro regra, mas quem dá o crescimento é Deus. Por isso ele orava pela igreja. Olha o que ele escreveu aos Filipenses. A carta aos Filipenses é chamada a carta da alegria. Foi escrita na prisão também, mas é a carta da alegria. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Uma oração sempre tinha Paulo motivo para interceder e dando graças pelo crescimento que Deus estava dando. Então, quando nós começamos a orar pelas pessoas, começamos a ver tantos motivos pelos quais nós temos que orar: obra missionária, crescimento em todos os sentidos, pela sociedade, pela humanidade. Quando começamos a envolver com a oração, a dedicar mais tempo, a ter uma oração disciplinada, a nossa oração vai virando um ministério de oração e intercessão. Vamos criando um ministério. Então, a epístola aos Efésios faz duas referências às orações de Paulo pelos crentes. Elas revelam a sua preocupação com os outros. Paulo sempre orando pelos outros. Ele não fundou a igreja de Éfeso e largou para lá. Não, sempre, mesmo estando preso, orando pela igreja de Éfeso. Enviou Áquila e Priscila para lá em primeiro momento, depois enviou Timóteo, Apolo, mas sempre atento para as necessidades da igreja. E ele ouvia a notícia que a igreja estava em fé e em amor. Olha o que ele diz em Efésios, que é um hino: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ele queria que eles tivessem o espírito de sabedoria e de revelação, porque se vem o espírito de revelação, automaticamente o espírito de sabedoria entra em prática. Olha o que ele escreveu em Efésios 4: por causa disso me ponho de joelhos. Isso tem sido tema de congresso, tema de campanha. Por causa disso me ponho de joelhos. Paulo colocava-os de joelho por uma causa, por muitas e muitas causas. E nós temos muitas causas para que nós temos motivo para nos colocar de joelhos. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, por essa causa me ponho de joelhos. Tinha motivo Paulo para orar por todos. O bom cristão geralmente atua em três formas de oração: para renovar-se espiritualmente, faz bem para cada pessoa; por necessidade pessoal, nós temos as nossas necessidades materiais e espirituais; e quando intercede por alguém, olhando por alguém. Então, por esta causa, me coloco de joelhos. Paulo orava pelas pessoas para que experimentassem em suas próprias vidas os benefícios da graça salvadora que haviam recebido de Deus. Ele orava: olha, gente, Deus tem muito mais bênçãos para dar para vocês, dons espirituais, maravilhas, ministério, bênçãos materiais também. Deus tem muito para dar para vocês, então eu oro para que vocês abram o entendimento e busquem essas bênçãos. Olha o que ele escreveu aos Coríntios: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Procurai progredir espiritualmente, porque Deus tem algo muito maravilhoso para revelar e abençoar. Olha o que ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, e de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Agora vamos começar a estudar o tópico 3 da nossa lição:
O objetivo da oração. A oração precisa ter um objetivo, uma razão de ser, uma causa. Por isso estudamos até agora. Por esta causa me ponho de joelho. Tem uma causa que precisa de oração. Ou melhor, tem muitas e inúmeras causas que precisam de oração. E Paulo diz, por essa causa me coloco. E nós, por muitas e outras causas também, vamos nos colocar de joelho intercedendo ao Senhor. A intercessão feita por Paulo tinha objetivos a serem alcançados. Pedia algo a Deus para algum objetivo. Deus gosta que nós façamos orações sábias. Estou pedindo isso, Deus, para que aconteça isso, para que o Senhor abençoe nesta área, nesse sentido. Tenha objetivo. O nosso Deus é um Deus de projeto, de plano. Ele quer que nós também tenhamos projetos, tem plano. Por isso Paulo diz, por esta causa. E quantas vezes nós dobramos o joelho já pensando na causa que nós vamos orar ao Senhor. A finalidade era que eles recebessem de Deus, que os efésios recebessem mais de Deus, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação e que tivesse iluminado os olhos do entendimento. Quando a gente separa o versículo assim mais ampliado, a gente enxerga mais o versículo. A finalidade era que eles recebessem o espírito de sabedoria, o espírito de revelação e que tivesse iluminado os olhos do entendimento. Veja que há uma conexão entre as três coisas. Se eu tenho a revelação de Deus, eu vou agir com sabedoria, porque o meu entendimento abriu na presença do Senhor, eu começo a ver as coisas celestiais. Então, oração de intercessão. Muitas pessoas têm um ministério, intercedem, e nós podemos também ter razões suficientes para interceder. Olha o que Paulo escreveu aos Efésios. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, de revelação e tendo iluminado os vossos olhos no entendimento. As três coisas que acabamos de ver. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, por que Paulo quer que nós tenhamos esta revelação, esse espírito de sabedoria? Porque tem uma grande riqueza e uma herança espiritual reservada para nós. Se nós temos uma abertura de entendimento, de conhecimento, um espírito de sabedoria, nós vamos pedir e ter razões suficientes para pedir essas dimensões, essas bênçãos no reino espiritual. Então, a importância da intercessão. Como a importância? Quantos livramentos e quantas bênçãos para muitas pessoas que nós estávamos intercedendo. Então, 3.1, o espírito de sabedoria. Foi uma das razões pelo qual Paulo orava. Não há consenso entre os comentaristas quanto à identificação do Espírito, porque lá na Bíblia aparece Espírito com letra minúscula. Então não está se referindo diretamente ao Espírito Santo, ao Espírito da pessoa, mencionado na oração de Paulo. Então não está referindo ao Espírito da pessoa. Mas o nosso comentarista aqui foi muito claro em dizer que é o nosso Espírito envolvido com o Espírito Santo. Uma comunhão muito grande do Espírito Santo com o nosso Espírito nos leva a fazer orações sábias e receber bênçãos imensuráveis. Olha o que ele diz. Assim, na presente reflexão, vamos focar o aspecto qualitativo da expressão Espírito. O apóstolo pede a Deus que os cristãos de Éfeso sejam abençoados com um dom que se refere a uma qualidade de mente, de alma, que se expressa em sabedoria e revelação, produzidas unicamente pela ação do Espírito Santo. É muito interessante essa conclusão. Uma qualidade de mente, de alma, que expressa em sabedoria por causa da revelação unicamente vinda do Espírito Santo. Então fica fácil de entender ali a palavra Espírito. Oração move a mão de Deus. Oração move a mão de Deus. Trata assim da sabedoria espiritual, que habilita o discípulo de Cristo a se aprofundar no conhecimento de Deus. O Espírito Santo vai nos dando habilidade de nos aprofundar no conhecimento de Deus, considerando que a simples sabedoria humana não é capaz de entender as coisas espirituais. A sabedoria humana não consegue penetrar nas coisas espirituais, mas a pessoa espiritual, com a ajuda do Espírito Santo, consegue conhecer as coisas de Deus. Olha o que ele escreveu aos Coríntios. Ora, o homem natural
natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente, por isso os espirituais têm discernimento de Deus. Com a sabedoria, isso dada pelo Espírito de Deus, com a sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Então, com sabedoria se constrói a casa, na construção, no início, e com discernimento se consolida, ela se torna mais forte, mais sólida. Sabemos que as coisas materiais são importantes, não somente na vida do crente, mas de todo o ser humano. Deus sabe que nós estamos nesse mundo e das nossas necessidades. Paulo anelava sempre por bens espirituais para os santos, porque tinha certeza de que Deus supriria todas as necessidades. Então ele está dizendo, se vocês buscarem o reino de Deus, as coisas materiais vão ser acrescentadas. Eu sei que vocês precisam de coisas materiais também. Então, nós buscamos as coisas espirituais e Deus vai agindo em todas as áreas das nossas vidas, porque Ele sabe das nossas necessidades. Olha o que Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. As coisas materiais são acréscimos à busca de uma vida, de um relacionamento espiritual com Deus. Então, e tudo que pedides em oração, crendo recebereis. A base de receber é crer. 3.2, o espírito de revelação. Falamos do espírito de sabedoria, que vem do espírito de revelação. O espírito de revelação no conhecimento de Deus, que nós tenhamos maior conhecimento de Deus, é o conhecimento pleno e profundo de Deus, recebido através de todas as verdades reveladas por Deus, mesmo na pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está continuamente revelando. Jesus mesmo disse, o Espírito vai ensinar muitas coisas para vocês, e Ele continua até o dia de hoje, revelando coisas maravilhosas para nós, nos dando pleno conhecimento e profundo de Deus. O espírito de sabedoria e de revelação, eles estão interligados. O espírito de revelação nos leva ao espírito de sabedoria. Na realidade, não se trata de revelações especiais como receberam os profetas. Não está falando aqui da revelação de Isaías, Jeremias, que receberam revelações para escreverem livros proféticos. Não se trata disso, mas uma revelação para o nosso dia a dia, conviver com Deus e crescer espiritualmente. Mas sim de todas aquelas verdades de Deus que Ele quer que saibamos, e que por sua vontade o Espírito Santo nos irá descortinando pela palavra em processo contínuo, vai abrindo a cortina espiritual e nós vamos nos aproximando mais de Deus, conhecendo os mistérios de Deus. O espírito de sabedoria, de conhecimento, revelação vai aumentando em nossas vidas e nós vamos crescendo espiritualmente. Isto é um processo contínuo. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Quem é que traz a revelação? O Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito penetra as profundezas de Deus e também penetra aqui, conforme diz a palavra. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a terceira pessoa da Trindade, onisciente, sabe tudo e também sabe das nossas necessidades, e Ele revela para que nós cresçamos espiritualmente. Então, a contínua gratidão revela um coração cheio da presença de Deus. Quem é grato é porque está cheio da presença de Deus. É a palavra de Deus que contém a verdade de Deus. Portanto, dependemos da ação do Espírito Santo para que não apenas entender as verdades bíblicas, mas também viver de acordo com elas, aprender as verdades e colocar em prática. A gente precisa do Espírito Santo para nos ensinar e dar força para praticar. Olha o que diz João 14, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de
tudo o que eu tenho dito. Olha João 16, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aqui a gente vê a Trindade querendo revelar e mostrar coisas para nós, tá? Revelando a ação do Espírito Santo, ensinando aquilo que Jesus ensinou também. Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. E é graças a este processo de revelação que podemos ser sábios espiritualmente, inteligentes, para nos conduzir em tudo que concerne a nossa vida eterna. É graças a esse processo de revelação. Cada dia Deus vai nos ensinando, descortinando, conforme o autor da revista disse. E isso não é apenas para alguns, mas é para todos os santos, porque a palavra nos ensina que temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, podemos receber revelações de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Olha que Paulo escreveu: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Podemos receber revelações espirituais e crescer espiritualmente. Olha que pensamento bonito. Quanto mais agradeço, mais eu me fortaleço. Quanto mais agradeço, eu mais me fortaleço. 3.3, iluminação do entendimento. Agora sim, dando uma continuidade nessa iluminação do pensamento. A natureza caída do ser humano não lhe permite discernir corretamente as coisas concernentes ao mundo espiritual. O homem pecou, então ele ficou limitado, mas quando aceita Jesus, o Espírito Santo abre o entendimento. O ser humano precisa que os olhos do seu entendimento, o coração, sejam iluminados pela chama do Espírito Santo de Deus, o qual lhe permitirá distinguir entre o natural e o espiritual. Para distinguir entre o natural e o espiritual, nós abrimos os olhos do nosso entendimento. O Espírito Santo ilumina a nossa mente. Esta é um motivo muito importante nós mantermos um relacionamento com o Espírito Santo, porque ele ilumina. Então, por isso que a palavra estabelece a diferença entre o homem natural e o espiritual. Todos sabemos, aceitou Jesus, passou para uma dimensão espiritual, vive nesse mundo natural, mas ligado com os céus. Paulo escrevendo aos Coríntios: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Paulo nos chama a ser espirituais, manter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Olha que oração bonita. Deus, ilumine a minha mente para que eu escolha as atitudes certas, mas principalmente, ilumine o meu coração para que eu faça tudo com muito amor. Não só conhecer, mas praticar com amor. O ser humano precisa de ajuda divina para poder compreender o desenvolvimento do plano mestre que Deus traçou para todos os séculos. Deus tem projeto, tem planos, e o ser humano espiritual entende os planos de Deus. Portanto, olhos do coração iluminados são os nossos olhos interiores, que necessitam ser iluminados para compreendermos a verdade de Deus. Deus ilumina e nós temos conhecimento das verdades de Deus. Então, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. O Espírito Santo iluminou a palavra e agora ele pega essas letras e ilumina os nossos corações. Sim, terminando a nossa querida escola dominical, vamos só relembrar que no tópico 1, nós estudamos fatores que nos motivam a orar. Descobrimos que existem muitas razões para nós orarmos. E concluímos com essa frase: por intermédio de Jesus Cristo, Deus está formando um povo para si. Estamos em fase de formação na presença do Senhor. Para tanto, a igreja é enviada ao mundo para anunciar a mensagem de Cristo e do amor de Deus a todos os seres humanos. Somos o povo de Deus. Então
No tópico 2 nós estudamos a disciplina da oração. Termos disciplina na oração. Para vencermos no mundo, precisamos da orientação divina a cada passo da caminhada. Nós precisamos. A oração é o meio pelo qual o Senhor e nós interagimos para que recebamos essas coordenadas. A oração é muito importante. Então, o que é a oração? Orar é dialogar com Deus. Quando oramos, falamos com Deus. Quando oramos, Deus fala conosco. No tópico 3, acabamos de estudar o objetivo da oração. Tem meta, tem objetivo. Então, a intercessão feita por Paulo tinha objetivos a ser alcançados. Pedia a Deus e pedia por que aquela oração. A finalidade era que eles recebessem de Deus o espírito de sabedoria, o espírito de revelação e que tivesse iluminado os olhos do entendimento. Então, o ministério de oração e intercessão. Só para lembrar, nós oramos por você. Nós oramos por você. Nós oramos por você. Nós oramos por todas as pessoas. Nós oramos por você. Conclusão: o Senhor não somente ouve e responde às petições que fazemos em favor das nossas necessidades. Não só ouve, Deus também está pronto a ouvir as nossas intercessões. Ele ouve os pedidos nossos e o que nós fazemos pelos outros. Então, a importância da oração e o poder da oração, interceder por outros, aprendemos nessa escola dominical. E esse pensamento bonito, é tempo de tocar os céus através da oração, é tempo de orar, é tempo de tocar os céus através da oração. Por isso, valorize o cuidado de Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.